Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 13 de março, então é sexta-feira e nesse dia, evidentemente, nós temos nosso quadro do resumão semanal e depois as crônicas do Fora de Curva. Então vamos logo para o trabalho, pessoal, que a nossa agenda, eu acho que não é muito extensa hoje, mas é muito intensa. Muitas coisas aconteceram durante essa semana e tem algumas questões, sim, que nós vamos ter que dar o devido destaque hoje da sexta-feira. Mas antes de começar, eu vou pedir novamente, como eu sempre peço, deixem seu like se estão acostumados a gostar dos meus vídeos, se não acompanham até o final, deixe o like ou dislike, inscreva-se no canal quem não é inscrito ainda e, achando o conteúdo que eu vou deixar aqui hoje interessante, relevante, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Então, começando o resumão semanal, evidentemente pela segunda-feira, naquele dia eu tratei de 3 assuntos. O primeiro ponto tratado foi a inflação do IGPM, aquela que determina o reajuste dos aluguéis. A Fundação Getúlio Vargas, através desse indicador, mede os preços das 2 últimas semanas de janeiro e as 2 primeiras de fevereiro. E deu uma deflação pequenininha, mas preocupante, especialmente porque a queda de preços se concentrou em produtos por atacado, que são importantíssimos na base exportadora brasileira, como a soja, que caiu, se não me engano, mais 3,6% e já havia registrado queda no mês anterior. Isso não é uma notícia muito boa, porque acaba gerando impacto negativo na renda das menores cidades, nas cidades do interior do Brasil que vivem de agricultura, especialmente nesse caso da soja, no centro-oeste e sudeste do Brasil, mas incluindo alguns outros estados importantes produtores no norte, como Rondônia, e no nordeste, como a Bahia. Por outro lado, essa queda da soja pode não ter muita sustentabilidade. Existe sim uma tentativa de vários países reforçarem a sua produção interna de alimentos e insumos para alimentação, como é o caso da soja, mas também, olha o que está acontecendo, segundo ano consecutivo de estiagem no sul da América Latina, frustrando safras basicamente na Argentina e aqui no Rio Grande do Sul. Isso aí pode gerar, e já está gerando nas últimas semanas, um revigoramento, uma alta do preço dessa commodity no mercado internacional. Para quem colher bem soja, então talvez tenha uma perspectiva bastante boa agora ainda em 2023. Mas quem lidar, evidentemente, com frustração de safra, se não tiver um bom seguro agrícola, vai amargar um prejuízo que é uma pena. O segundo ponto tratado na segunda-feira diz respeito ao indicador do Banco Central, onde fica muito claro que as empresas brasileiras estão procurando por menos crédito. Não é que elas estejam com mais dinheiro no bolso, é que elas estão perdendo confiança no futuro para investir, mesmo que seja no seu capital de giro. E esse é um dado que no médio prazo está nos indicando algum arrefecimento da vitalidade econômica brasileira. Empresas que investem menos, vendem menos, fazem menos negócios, não empregam tanto quanto poderiam empregar, então parece que está tomando conta do Brasil um clima de frustração, pelo menos no meio empresarial. Isso realmente inibe a realização de novos e mais negócios. Finalmente, eu encerrei a segunda-feira falando rapidamente a respeito de uma denúncia que agora está bombando nas redes sociais e nos principais veículos de imprensa, e o Fora de Curva aqui se antecipou, dos Estados Unidos, seria a secretária de Energia, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, falando que a Covid-19 nasceu sim no laboratório de Wuhan, na China, e houve um descuido, o vírus escapuliu o mundo afora. Evidentemente, ainda falta mais comprovações a respeito disso, mas é uma teoria da conspiração que parece estar ganhando apoio, confirmação de instituições com, diríamos assim, alta respeitabilidade. Lógico que a gente não pode esquecer o clima tenso entre Estados Unidos e China, e arrumar um culpado por esse vírus, nesse momento, é politicamente interessante face ao contexto global. Mas eu não acredito pessoalmente que o Departamento de Energia dos Estados Unidos, várias instituições, estejam apontando deliberadamente para o lugar errado. Na terça-feira, ainda estávamos em fevereiro, o tema do Fora de Curva foi baseado na certeza que se tinha na definição do governo federal em retomar a tributação sobre combustíveis. E aí, nesse sentido, eu achei importante explicar para quem assiste o Fora de Curva
qual é o impacto de alta de impostos, especialmente sobre bens essenciais, na inflação, na renda do consumidor e na atividade econômica. E, evidentemente, quando a gente paga mais para encher o tanque de gasolina, de álcool, nós estamos gerando custo direto e custo indireto para a sociedade. Isso repercute em inflação e também vai repercutir na inibição de consumo de outras coisas, o que é muito ruim para a economia. Foi esse o tema do Fora de Curva da terça-feira, portanto. Na quarta-feira eu tracei um cenário realmente bem fora de curva a respeito das questões geopolíticas que andam tretando o mundo atualmente. Guerra entre Rússia e Ucrânia vem enfraquecendo o exército russo, ao mesmo tempo em que a China apoia os russos, pelo menos da boca para fora, mas não está liberando armas, ainda bem. O Partido Comunista lá do Xi Jinping resolveu fazer uma travessura. Redesenhou o mapa da China, colocando cidades e regiões importantes da Rússia, como Vladivostok, em seu nome original chinês. Relembrando, aquela área no norte da China foi invadida, foi tomada pelos russos na primeira metade do século XIX, e não teve, pelo menos até esse momento, questionamentos oficiais a respeito disso. Mas no momento em que os comunistas chineses fazem essa travessura nos seus mapas políticos oficiais, pode vir coisas por aí, especialmente porque a Rússia atualmente já se encontra enfraquecida pelo desgaste da guerra. Aí pode dar algumas tretas bem interessantes e terríveis para o futuro. Não vai haver definitivamente monotonia na Europa Oriental e muito menos no leste asiático, de acordo com os indicativos geopolíticos que nós estamos assistindo nesse momento. Vamos nos preparar para muita bagunça pela frente e, lamentavelmente, são bagunças ruins. E na quinta-feira, ontem, Fora de Curva, se dedicou integralmente à análise do PIB brasileiro de 2022. Primeiro, fizemos uma consideração a respeito do quarto trimestre. Tem vários veículos de imprensa dizendo que o PIB caiu. Não caiu. Ele teve uma redução do quarto trimestre do ano em relação ao terceiro, mas isso é típico nesse momento. O correto é comparar quarto trimestre com quarto trimestre de 2021. Isso expliquei bem explicadinho no vídeo de ontem. E nesse caso, há sim uma continuação, uma continuidade de crescimento do PIB brasileiro, se bem que menos intenso no que diz respeito ao que aconteceu no terceiro trimestre. Mas tem razões para isso. Nós tínhamos eleições definidas, perspectivas de investimento já um pouquinho bagunçadas em função de declarações bastante polêmicas do que se chamava então de futuro governo, que é o governo atual. Então, especialmente no que diz respeito à perspectiva de investimento, houve uma grande frustração. Pelo lado mais positivo, nós destacamos o crescimento do setor de serviços, que havíamos previsto já, mas especialmente a alta de mais de 4% no consumo das famílias em termos reais. Raras vezes na história do Brasil o padrão de vida das famílias brasileiras, ou seja, dos brasileiros, cresceu tanto em tão pouco tempo. E isso foi um aspecto positivo que pode ser atribuído a políticas econômicas acertadas do ex-ministro Paulo Guedes, e agora parece que elas estão sendo revertidas, e isso vai abrir o nosso assunto de sexta-feira. E agora, chegando então na sexta-feira, o assunto central do Fora de Curva vai ser em relação à verdadeira bagunça que está se instalando no governo federal. Nós tivemos, no decorrer da semana, toda essa confusão a respeito da alta de impostos sobre combustíveis. Isso foi alvo de brigas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, que lidera a coalizão governamental atual. Vamos lembrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bateu forte contra a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, acabou ganhando a parada com o aval do presidente da República, mas parece que os conflitos continuam, pelo menos em bastidores. Um falando mal do outro falando mal do um, cada um querendo derrubar seus inimigos internos, e isso dentro de um contexto de um governo que está recém começando e dentro do próprio partido, é uma coisa que vai gerar muita confusão no futuro, deve gerar. Espero que eles acertem os ponteiros para pelo menos fazerem uma gestão do Estado o mais coerente possível, mesmo que seja dentro do seu ideário. Mas tem que estar organizado internamente. E nesse mesmo âmbito, está acontecendo verdadeiros absurdos.
O preço da gasolina subiu, evidentemente por alta de impostos, e os postos de gasolina, claro, vão subir preços, vão tender a subir preços de acordo com as suas conveniências, dentro de um esquema, dentro de uma realidade brasileira ainda de livre mercado. Parece que esse ainda há dúvidas em relação a isso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já está fiscalizando postos de gasolina, como fez há algum tempo atrás, no sentido de identificar aqueles aumentos abusivos e perguntar por que eles aumentaram o preço. A resposta é simples, gente. Aumentou o preço porque subiu o imposto, e subiu o imposto, a pessoa, o dono do posto, o gestor do posto, vai buscar minimizar seu prejuízo, aumentar seu lucro, o que é a função de um estabelecimento comercial. Como é que se controla preço? Não é o ministro da Justiça ameaçando de multar essas empresas, de fechar, fazer isso, fazer aquilo, faça, aconteça. É simplesmente o posto de gasolina do bairro mais perto colocar um preço menor. A competição, a competitividade. Evidentemente, em algumas cidades do Brasil existe um processo de cartelização, e cartelização é uma distorção do livre mercado que deve ser, pelo menos, fiscalizado. Mas, onde há livre concorrência, se eu quero vender o litro de gasolina a R$ 108, quanto o meu vizinho está vendendo a 5,50, 6, eu estou tomando uma decisão que cabe a mim. Pode ser uma burrada, mas é uma decisão que tem que ser respeitada, e quem vai aderir a ela ou não é o consumidor. Flávio Dino, ministro Flávio Dino, com todo respeito, está errado no que está fazendo e deve revisar essa postura intervencionista, que isso aí só vai atrapalhar, só vai esculhambar com a economia brasileira, especialmente se propagar para outros segmentos sensíveis a futuras altas de imposto. Por falar em novas altas de impostos, eu vi uma reportagem da Rede Record que me deixou um pouquinho preocupado. Segundo o jornalista Augusto Fernandes, os valores reajustados de impostos nessa semana provavelmente vão sofrer nova majoração daqui a 4 meses. Então, são mais impostos federais sobre combustíveis e mais inflação. E aí, sobre a inflação, o que está acontecendo? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que virou um grande protagonista das bagunças brasileiras na atualidade, está jurando de pé junto que aumento de impostos sobre combustíveis, que gera aumento de preço, não provoca inflação. Isso seria apenas uma confusão, intrigas provocadas pelos capitalistas malvadões que têm postos de gasolina. Gente, que absurdo essa autoridade econômica anda falando por aí. Ele vai, pelo jeito, se desmoralizar logo, está perdendo rapidamente seus créditos iniciais, não só em relação à população, ao que chamam de mercado, aos empresários, mas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Acho que Fernando Haddad, pelo jeito, não vai encerrar esse governo. Vai ser demitido quanto antes. Por falar em demissão, a outra confusão que está tendo é da Gleisi Hoffmann, que foi derrotada, pelo menos nesse round, pelo Fernando Haddad, no que diz respeito à alta dos impostos sobre combustíveis, mas ela está buscando novas encrencas junto com o presidente da República para tentar fazer com que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, peça o boné e saia correndo da instituição que controla a política monetária brasileira. Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai ceder a essa brigaiada? Ou será que ele vai reduzir juros por conta das pressões políticas que está sofrendo? Olha, quando ele assumiu o posto de presidente do Banco Central como uma instituição autônoma, ele tem um compromisso, sim, com uma lógica. Como digo, eu não concordei muito com ele no que diz respeito à alta de juros frente à inflação de 2021 e 2022, porque ela é causada por outras questões que não o consumo, mas diminuir Selic nesse momento, onde existe uma perspectiva já bastante sólida de alta inflacionária em março, por conta do reajuste no preço dos combustíveis em função da alta tributária e as intenções mais gastadoras do governo federal, isso seria colocar o Brasil de novo à beira de um processo de hiperinflação. Se ele tiver a responsabilidade
cívica e também honrar seu brilhante ancestral, o avô Roberto Campos, ele vai manter os juros a 13,75%. O Conselho de Política Monetária não vai mexer nisso nesse momento. Eventualmente, ele até pode ser derrubado se o Senado Federal aprovar isso, mas acho que não vai. A outra forma é inviabilizar a gestão dele por pressões políticas ou desconsideração do arcabouço jurídico, o arcabouço legal que existe, que sustenta a posição de estabilidade de presidente do Banco Central, exatamente para que os governos mais aventureiros não baguncem a política monetária, não causem inflação em função de populismos baratos, que parece que é o que está acontecendo, lamentavelmente. Vou falar mais uma vez o que eu tenho falado nos últimos dias. Governo federal quer fazer política social mais intensa? Faça, mas dentro do orçamento existente, não penalizando produção, não aumentando carga tributária, que isso sempre deu bagunça em qualquer lugar do mundo. Pode aumentar um pouquinho, mas o que eles querem é aumentar muito. E o Brasil, a capacidade contributiva dos brasileiros já está estourada há muito, mas muito e muito tempo. Então, se fizer isso, vai ser um problemão, vai ser uma ruína para milhões e milhões de pessoas aqui no nosso país. Espero que venha o bom senso, mas nesse momento não acredito muito não. Agora vamos começar a finalização do Fora de Curva com as nossas tradicionais crônicas. E eu vou começar falando da Inglaterra, mas não das pessoas da Inglaterra, e sim das carpas inglesas, aquele peixe que parece muito passivinho. O que aconteceu? Em Greenford, lá na Inglaterra, como já disse, uma moça comprou um peixinho para fazer no jantar. Só sei que botou a carpinha adquirida no freezer. Ficou 2 dias lá congelando. Quando ela tirou para fazer aquele peixe recheado, não sei com o que, mas vou falar o seguinte, comida inglesa é uma das piores que tem no mundo. Então certamente seria um peixe muito ruim, ou provavelmente seria muito ruim. Mas ela botou o bicho para descongelar, o que aconteceu? Em cima da mesa onde ela ia cortar ou filetar o peixinho, o Lázaro, como é o nome atual dele, começou a se contorcer e aí a mocinha não teve coragem. Ela adotou o peixe como seu filhote de estimação. Então o peixe sobreviveu e todos viveram felizes para sempre, mas com um pouquinho de estômago mais vazio. E não são só os peixes que têm qualidades ou propriedades ou poderes ressuscitativos pelo jeito. Na China, um sujeito foi cremado há 9 anos. Pô, cremar é transformar um corpo humano em pó. O que aconteceu? O Zhu, esse chinês, depois desse tempo todo, bateu na porta dos familiares, na casa dos familiares, já que ele morava num asilo antes de falecer e ser cremados, e se representou. Foi um susto geral, era a chinesada voando para tudo que é parte com medo daquela assombração tão material. Passado o susto, foram investigar o que estava acontecendo. O Zhu realmente morava num asilo. Ele resolveu dar uma voltinha, escapou do asilo, e nesse meio tempo a polícia começou a procurar e tinha um sujeito que usava no mesmo asilo a mesma identidade desse Zhu. E esse cara também resolveu copiar o xará dele, o nome adotado, e escapou da casa de repouso. Escapou e acabou falecendo nas suas caminhadas estrada fora, foi encontrado pela polícia com a identidade, apresentado aos familiares, provavelmente caixão fechado, foi cremado, virou pozinho, enquanto o Zhu verdadeiro passava não sei por que aventuras e desventuras, 9 anos caminhando pela China. Ele voltou para casa, provocou esse susto todo, e agora a família toda dele deve estar feliz da vida com a volta do seu parente do mundo dos mortos. Ou será que internou ele na mesma casa de repouso? Isso aí eu já não sei. Mas agora vamos falar um pouquinho de política, mas de uma forma fora de curvística. O presidente do México, o nome dele é Andrés Manuel López Obrador, ele está recebendo muitas críticas, está sendo alvo de muitos protestos lá, porque ele quer tirar poderes da justiça eleitoral no sentido de facilitar suas eleições futuras, que ele diz que as vezes anteriores que ele perdeu, essa justiça eleitoral fraudou as eleições. Que barbaridade! Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, só no México. Concordam comigo? Mas o tal de Obrador, com tanta pressão e insatisfação por querer mudar as regras de eleição no México a favor dele,
está recebendo, como eu falei, um monte de protestos, um monte de xingamentos, todo mundo, ninguém mais gosta dele, está fazendo um governo muito ruim, e aí, querendo mudar de assunto, o que ele lança nas redes sociais? Uma fotografia de um engenheiro da equipe do governo federal mostrando o retrato de um duende, um elfo, que parece que frequenta muito a mitologia maia. Gente, a situação realmente distraiu por alguns minutos, mas os internautas mais espertinhos simplesmente descobriram que a foto não era original, foi feita em 2021 e é uma montagenzinha. Então, se os elfos existem, esse que ele mostrou na foto é pura mentirinha. Será que esses elfos existem mesmo? Olha, eu acho que sim, eles são muito sábios de ficar escondidos de gente como a gente, não acham? E que fique assim, imagina começar a lidar com umas civilizações de baixinhos mágicos, como será que nós teríamos que falar com eles na linguagem neutra? E agora, para finalizar o Fora de Curva, vamos voltar para a China. Essa aí é grandiosa. Não se trata de guerra, não se trata de política, mas de inovação tecnológica e sentimental. Os chineses, acostumados mais do que qualquer outro povo no mundo a ficar em casa por causa das ordens do Xi Jinping querendo combater o Covid, então teve alguns um pouco mais criativos que inventaram isso que eu estou mostrando na foto para vocês, que é uma boca física artificial, onde os namorados que estão cada um num lado da cidade, num lado do país ou em qualquer lado do mundo, podem trocar bicotas, beijinhos e mil carícias bocais através de uma boca artificial. Aí, gente, será que isso aí dá o barato de um beijo de verdade? Acho que não, né? Talvez tenha textura, mas é muita artificialidade, é muita maluquice. Mas eu tô pensando o seguinte, eu tô meio carente, sem namorada, aquela coisa toda. Então, gente, eu acho que eu vou comprar 2 desses equipamentos malucos aí, um botar na frente do meu computador que eu estou usando para gravar esse vídeo e o outro fazer uma sincronização com outro notebook velho que eu tenho que está quase em desuso. Aí eu dou um beijinho nessa boca, a outra boca me beija a bochecha. Será que vai funcionar? É interessante a ideia como gozação. Lógico que não vai ter nenhuma serventia, mas para alguns mais carentes, talvez seja uma terapia bastante bem indicada para autossatisfação. Não estou falando de coisas a mais, estou falando de beijo na bochecha. Então, gente, hoje o Fora de Curva fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam, botam no like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos. E quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal e seja muito bem-vindo. Pessoal, um baita final de semana para cada um de vocês. Aproveitem muito bem esse sábado, esse domingo, seja em qualquer lugar do país ou do mundo, porque mundialmente a segunda-feira sempre começa para todo mundo, talvez com um fuso horário diferente. Mas começando a segunda-feira, nós temos que sim estar energizados, descansados para enfrentar o que vem por aí. E parece que há perspectivas de muitas e muitas confusões nos próximos dias. Então, pessoal, de novo, um excelente final de semana para cada um de vocês. Um forte abraço, até breve, tchau!